Se é blefe ou não, agora a gente tem alguns bons anos até conseguir tirar essas dúvidas. É fato. A Marvel conseguiu novamente movimentar o nome dela e a gente ainda não consegue saber se essa movimentação vai gerar uma fase de tanto sucesso quanto foi a fase 3 do MCU. Mas diretores competentes para conduzir a produção de Vingadores Guerras Secretas, com certeza a gente tem. Roda a vinheta! Fala, galera do Resenha, e aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Danco e o Gian na área. Foi no dia 27 de julho de 1924, pouquinho tempo atrás, na Comic Con de San Diego, que a Marvel colocou o seu all-in na jogada. Algumas coisas agradam, outras nem tanto. Aqui do nosso lado, a gente ficou bastante esperançoso, na verdade, com o retorno dos irmãos Russo, que para nós são, vamos dizer assim, os responsáveis por aquilo que a gente chama de Fórmula Marvel. Foram eles quem produziram Capitão América, Soldado Invernal, Guerra Civil, além de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Eu arrisco até dizer, pessoal, que sem esses caras, a Marvel não seria o que foi na fase 3. Na contramão, pessoal, um outro anúncio que gerou bastante dúvida e especulação, inclusive nossa, foi sobre Robert Downey Jr. como Dr. Doom ou Senhor Destino. Se você ainda não conseguiu decidir se você gosta ou não do Tony Stark voltando como Dr. Doom, então faz o seguinte, assiste esse vídeo que a gente vai deixar no card aqui, porque o Thiago fez uma resenha incrível sobre quem é o Dr. Doom e quais são as coisas que podem ou não podem funcionar com o Robert Downey Jr. nesse papel. Além disso, pessoal, a Marvel ainda veio com duas outras cartadas super importantes nessa última Comic Con. A primeira delas é o lançamento, o anúncio, a confirmação do lançamento para 2026 de Vingadores Doomsday. Esse é o filme no qual Robert Downey Jr. estreia o papel de Dr. Doom. E o outro anúncio foi também a confirmação de mais um título, que é Vingadores Guerras Secretas para 2027. Baseado numa das histórias mais emblemáticas dos quadrinhos. Você não sabe da história, não lembra ou não teve a oportunidade de ler essa história nos quadrinhos? Fica tranquilo. No vídeo de hoje eu vou trazer uma visão ampla sobre esse arco incrível que a gente tem na Marvel, além de uma tonelada de informações nerds extras para a gente enriquecer essa resenha e todo mundo conseguir entender a importância que Guerras Secretas tem na Marvel. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Clica também no sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. E já que você vai fazer tudo isso, dá um pulo lá no Instagram. A gente tem uma página incrível com conteúdo todos os dias. É só buscar lá o @canal_resenha geek e começar a seguir a gente também. Então, confirmando, lá conteúdo todos os dias e aqui no canal, conteúdo toda quarta-feira. É sério, galera, dá essa força pra gente. A gente tá voltando a crescer a nossa página. A produção de conteúdo é uma parada super desafiadora e a gente ama muito fazer isso aqui. Então, se vocês puderem dar essa força, eu tenho certeza que a gente é capaz juntos de chegar nos 2.000 inscritos até o fim do ano. Tá tranquilo, tá moleza. A série Guerras Secretas foi publicada entre 1984 e 1985 e contou com 12 fascículos. Ela foi escrita por Jim Shooter, na época, editor-chefe mais jovem da Marvel, inclusive reconhecido por Stan Lee. E as artes foram de Mike Zeck e Bob Layton. Eu sempre achei esse tipo de coisa curioso, engraçado, mas que acontece com bastante frequência, principalmente em se tratando de obras de super-heróis. Dentre os motivos pela criação da série Guerras Secretas, estava o lançamento de uma linha de brinquedos da Mattel. Sim, a gente já viu essa estratégia de lançamento de alguma animação ou alguma série de histórias em quadrinhos e tudo mais para apoiar o lançamento de uma produção de brinquedos, não é verdade? Tem vários outros vídeos do canal em que a gente fala um pouco sobre isso. Isso é bastante comum, principalmente em se tratando dos anos 80 e 90 na produção de action figures, ou os nossos queridos bonequinhos. Além disso, pessoal, existia uma demanda represada dos fãs. Os fãs pediam e queriam muito que a Marvel lançasse algum tipo de crossover, uma história de crossover, ou seja, uma história em que todos os super-heróis e os vilões pudessem se encontrar. Para garantir esse encontro, a alegria dos fãs
e as vendas de muitos action figures, Jim Shooter criou uma premissa relativamente simples. Uma entidade cósmica chamada Beyonder cria um planeta que depois passou a ser conhecido como Battleworld e transporta os super-heróis mais pica e os seus vilões da Terra para lá. Sem frescura, Beyonder diz o seguinte: destruam seus inimigos e todos os seus sonhos serão realizados. Nenhum de seus desejos me é impossível de realizar. E com isso vocês já sabem, né, galera? Foi pula pirata para todo lado. O sucesso da série era quase certo e se confirmou realmente. Tanto é que, alguns anos depois, se eu não me engano, até em 1986, a segunda temporada foi lançada e em 2015 a gente teve uma releitura da primeira temporada, que é bem legal, na verdade, e até envolve outros conceitos que a primeira ainda não envolvia. Mas o que é mais interessante mesmo, pessoal, é que apesar disso ser um crossover, muitos eventos que aconteceram em Guerras Secretas acabaram repercutindo na história dos personagens dentro do seu próprio universo, dentro da sua própria linha de história que estava sendo contada naquele momento. Eu acho bastante curioso isso, né? Porque se a gente parar para pensar, a origem de Guerras Secretas traz a gente quase que para um conceito de spin-off, mas mesmo assim, esses eventos alteraram as histórias originais desses personagens. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? É em Guerras Secretas que James Rhodes usa a armadura do Homem de Ferro enquanto Tony Stark está resolvendo algumas questões pessoais. Então Rhodes acaba vestindo a armadura do Homem de Ferro. Essa é uma premissa super interessante porque é a partir daí que a gente tem o desenvolvimento da War Machine. E também é em Guerras Secretas que Peter Parker tem o primeiro contato com a sua vestimenta negra. Sim, é em Guerras Secretas que isso acontece pela primeira vez. Todo mundo já sabe que através da roupa preta de Homem-Aranha que a gente tem o desenvolvimento de um dos vilões que eu, pelo menos, acho um dos mais emblemáticos, se não o mais importante do Homem-Aranha, que é o Venom. Se fixem então no conceito de Guerras Secretas. Trata-se de um universo paralelo em que realidades quase impossíveis de se chocar são colocadas juntas de maneira forçosa e assumem uma dinâmica própria. É muito louco isso, né? Agora, faz um outro paralelo comigo aqui. Como que vocês explicam de maneira simplificada, pelo amor de Deus, porque nem a Marvel conseguiu fazer isso, qual é o conceito de multiverso? Bom, eu vou tentar explicar para vocês, mas eu acho que eu vou fracassar miseravelmente também. Mas vamos lá. O conceito de multiverso, na realidade, é a ideia de que existem muitos, talvez incontáveis universos com as suas próprias realidades, sendo que essas realidades dificilmente se chocam uma contra a outra. Ou seja, esses universos, eles têm as suas histórias próprias, eles têm as suas realidades próprias e um não interfere na realidade do outro. Detalhando um pouco mais, um multiverso, ele tem múltiplas realidades. Ou seja, aquilo que é a realidade deste universo aqui pode não ser a realidade de outro. Só que, por vezes, essas realidades são muito próximas. Tão próximas que a gente consegue ver algumas personalidades específicas ali dentro das realidades. Isso traz para nós o conceito de universos paralelos. Já outras vezes, essas diferenças podem ser gigantescas. E as realidades de um universo ou outro não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Mas as histórias que a gente conhece da Marvel exploram muito mais a ideia de realidades paralelas, de universos paralelos. Por quê? Isso tem um apelo mais interessante. Imaginem só, por exemplo, um universo em que o Homem-Aranha é o Peter Parker e um outro universo paralelo em que o Homem-Aranha não é mais o Peter Parker, mas é, por exemplo, a Gwen Stacy ou o Miles Morales. E lembra, apesar de não serem comuns, às vezes existem interações entre os universos, sim. Ou seja, a realidade de um universo pode se chocar com a realidade de outro universo. Personagens de um universo podem viajar para a realidade de um outro universo e criar eventos nesse outro universo, criar ações nesse outro universo que acabam modificando novamente a realidade dele e do seu próprio universo original. Afinal de contas, ele está ausente desse universo original fazendo coisas em outro universo. E aí, vocês conseguem perceber algum tipo de paralelo
entre a premissa de um mundo criado para colocar realidades que não se chocariam junto e a partir dali elas passam a se chocar, que é o conceito de guerras secretas e o conceito de multiverso, ainda não. Então segura essas conexões aqui que eu vou trazer para você. Se liga, em Guerras Secretas de 2015, o mundo Battleworld é, na realidade, a junção de fragmentos de vários universos, com uma realidade própria e alternativa, criando um mosaico, quase como se fosse uma coxa de retalhos, de fragmentos de universos que acabam tendo a sua própria dinâmica. Isso fica mais claro na versão de 2015, por conta dos eventos cataclísmicos conhecidos como incursões, onde universos alternativos começam a colidir, ameaçando a existência de todo o universo. Esses eventos são super importantes para o arco narrativo e conecta Guerras Secretas com o conceito de multiverso. Por isso que eu acho tão legal a versão de 2015, porque ela traz essa conexão de uma maneira mais direta, mais clara pra gente. E além dos impactos que os eventos de Guerras Secretas têm nas histórias específicas de cada personagem, como eu já citei lá pra vocês, no caso do Homem-Aranha e do Venom, no caso do Homem de Ferro e War Machine, Guerras Secretas abre espaço para a criação de seres multiversais, com habilidades, por exemplo, de manipular o multiverso, como o Dr. Victor Von Doom tem. Isso abre as portas, pessoal, para que a Marvel comece a criar histórias com personagens que têm a capacidade de manipular o multiverso e transformar ele de uma maneira como nunca visto antes. O que eu tô tentando dizer aqui para vocês, galera, é que Guerras Secretas acaba sendo uma ponte, na verdade, entre o conceito de universos únicos, universos separados ali, como a gente vê no começo da produção dos HQs, e o conceito de multiverso de uma maneira muito amplificada na Marvel, com diversos universos interconectados e criando interações e eventos que acabam alterando o rumo das suas histórias individuais. Através das suas histórias e eventos, o arco de Guerras Secretas expande o conceito de múltiplas realidades coexistentes. Todas as interações que acontecem nesse multiverso acabam determinando se haverá a continuidade de universos específicos ou a destruição completa deles. Guerras Secretas é então, pessoal, no nosso ponto de vista aqui, uma excelente oportunidade que a Marvel tem para reorganizar toda uma bagunça que é criada com o conceito de multiverso. Na minha opinião, olha só, os HQs criaram essa mesma confusão. E eu acho que a Marvel, de certa forma, propositalmente replicou essa confusão sobre o que é e como trabalhar com o multiverso, mas não sabia muito bem como resolver essa questão. Então, eu acho sim que o anúncio de Guerras Secretas é uma tentativa de consertar tudo isso, de resgatar tudo o que está se perdendo, porque muitas pontas estão ficando soltas. A gente já até fez um vídeo sobre isso, né? Sobre as pontas soltas aí nos roteiros da Marvel. Então tem muitas pontas que estão ficando soltas, que eu acho que agora, com a vinda de Guerras Secretas, a gente vai ver a oportunidade que a Marvel tem em reestruturar tudo isso. Agora, se ela vai fazer isso da maneira correta ou não, se ela vai conseguir tirar proveito dessa oportunidade que tá vindo aí a gente não sabe, né, pessoal? Porque a Marvel, de fato, fez algumas besteiras aí, deixou muita ponta solta para trás. Acho que entrou numa crise de identidade sobre como que ela deve se comportar politicamente com os discursos sociais. E, na realidade, não é isso que o fã quer ver, né, pessoal? O fã quer ver as histórias que ele conhece. E, quem sabe, a evolução delas agora através de uma mídia que é o cinema. Afinal de contas, essas histórias são conhecidas dos quadrinhos. Então, se a gente puder ter tudo isso em conjunto, eu tenho certeza que o êxito da Marvel vai ser certo. Agora, tudo depende da capacidade que ela e os novos diretores, os novos velhos diretores, né, os irmãos Russo, vão ter em conduzir essas duas grandes histórias que estão por vir por aí, que é Doomsday e Guerras Secretas. Mas aí, me conta, pessoal, vocês fazem as mesmas conexões que eu fiz aqui entre os conceitos das realidades
paralelas que são trazidas para um mesmo mundo lá em Guerras Secretas e o multiverso? Vocês tinham pensado já Guerras Secretas dessa forma e já tinha caído a ficha sobre a importância que Guerras Secretas tem no futuro do MCU? Vocês acham que isso é uma jogada de mestre da Marvel ou um blefe? Numa situação de desespero e com muita pressão dos fãs. Eu boto fé que Guerras Secretas vai ser uma baita obra, galera. Mas e vocês? Me contem aí o que vocês acham que vai acontecer. Vocês acham que a Marvel vai conseguir colocar a cabeça pra fora d'água com essa obra? Deixa aí nos comentários que a gente vai curtir demais continuar essa resenha com vocês, além de ajudar muito com o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Se você chegou até aqui, esmaga o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Quanto mais nerds a gente trouxer para cá, mais a gente se aproxima de algumas primeiras metas de crescimento que a gente tem por aí, galera. Eu conto muito com vocês e eu acho que eu vejo vocês num próximo vídeo. Falou, fui!